Memória na TV recebe com muita alegria o grande ator brasileiro Antônio Petrin, que é o grande ator do grande ABC, o menino do Parque das Nações, que atravessa a linha de trem para inaugurar o Teatro Municipal de Santo André em 71 e vai cursa o vocacional lá em São Caetano e está aqui com a gente hoje. Petrin, que honra! A honra é minha, Médici. Você sabe que desde o meu início de carreira aí, eu lia toda a sua coluna do Diário. Aliás, o Diário era o nosso único informativo sobre as atividades do teatro, sobre as atividades individuais de cada um de nós. Enfim, eu era muito fã e leitor do Diário do Grande ABC. Olha, em nome dos colegas a gente agradece, viu? É uma resistência, né? A imprensa escrita é uma resistência e o jornal está resistindo e está formando novos valores, né? Gente boa que está fazendo jornalismo hoje aqui na região, Certo. o impresso e também o eletrônico. Mas nós estamos conversando com você ao lado da professora Maria Aparecida de Carvalho, a professora Cida, que um dia te esperou numa apresentação, conversou com você, e ela falou, o Petrin respondeu, me passou o e-mail, deu 2 entrevistas importantes para o projeto de recuperação, de construção do vocacional. E conversando agora um pouquinho antes, chegamos à conclusão que você já confirmou também conversando com a gente, que o vocacional foi muito importante para a sua carreira. Eu acho que todos que passaram pelo vocacional, todos os professores e todos os alunos, foi um acontecimento importante no nível de ensino. Eu acho que o legado deixado pela Maria Nilde Marcellani foi muito importante. Infelizmente, o governo acabou com o vocacional, mas ele foi fundamental para todos nós. Inclusive com novas técnicas de ensino. Enfim, foi um momento bastante rico para o aprendizado, né? Eu acho que, de vez em quando, eu recebo alguns e-mails de ex-alunos, né? E sempre valorizando esse período do vocacional, né? E ali, infelizmente, de São Caetano do Sul. Então, a gente só pode... E é engraçado que o vocacional ele nasceu junto com a escola Fundação das Artes de São Caetano, que na verdade, era quase no mesmo prédio, né? Então, as duas coisas aconteceram quase que ao mesmo tempo, né? E eu também fui fui orientador da coisa das artes, da Fundação das Artes. Você ia fazer uma... Não, então, Petrin, primeiramente eu quero te agradecer, né, que você foi a grande inspiração do meu trabalho, da minha pesquisa. Eu estava contando para o Ademir que eu fui te esperar lá nos corredores do Sesc Pompeia, que você estava com um espetáculo lá, e eu corri, ai, Petrin, por favor, me dê seu e-mail, né, que eu quero entrevistá-lo para uma pesquisa do vocacional, e você foi pronto, né? E veio até São Caetano para fazer uma segunda entrevista com Memórias do ABC, que foi o comecinho da minha pesquisa. Depois disso tudo, eu consegui entrevistar muitos alunos e outros ex-professores como você, mas eu quero deixar registrada a minha gratidão, né? Imagina. Pela sua atenção. Então, você, nessa nossa conversa, contasse um pouquinho, porque você era desenhista projetista, né? E aí você fazia o curso de arte dramática, e você mencionou do Jorge Andrade, né? Que te convidou para ser professor, que você contasse isso para a gente, esse pedacinho. Olha, na Escola de Arte Dramática, na área de história do teatro brasileiro,
quem era professor dessa matéria era o Sábito Magaldi, e cada semestre nós estudávamos um autor brasileiro. Então, a gente passava o semestre inteiro estudando a obra deles. E, no final, havia um grande debate sobre esse estudo. E era o meu último ano na escola, e era o meu último semestre, e eu só tinha que eu tinha que participar desse debate grande que se fazia. E eu fui indicado pelo Sábito Magaldi como o advogado do diabo da obra do Jorge Andrade. Isso porque eu tinha estudado muito a obra dele e eu sabia quase tudo sobre a obra do Jorge Andrade. E no dia da grande apresentação, dos debates que houveram sobre a obra dele, claro que eu me destaquei no debate, porque eu conhecia muito e eu ficava fazendo perguntas para incomodar um pouco o Jorge, com perguntas. Era o meu papel de advogado do diabo. Enfim, terminou essa aula, eu estava era meu último dia de estudo teórico, e no dia seguinte já começaria a fazer os exames práticos, né, de espetáculos de teatro. E eu estou saindo e ouço o Jorge Andrade me chamar. Petrin, ele tinha uma voz grave, muito forte. E eu voltei e perguntei, ele perguntou, escuta, eu queria te convidar para você ser professor na escola no vocacional. Eu falei, como? Eu não sei, eu não sou professor, eu nunca me formei em professor, eu nem sei como dar aula. Não, você vai ser preparado durante 3 meses para dar as aulas de teatro no vocacional. E foi o que aconteceu. Como eu era desenhista, eu tinha um ótimo salário, eu era até chefe do departamento de desenho. Aí Mas, sabe, aquela velha história, você, quando entra para uma escola de arte dramática, você não passa impune, né? E você acha que a única coisa que vai te interessar daí para frente é a arte dramática. E como mas eu tinha um bom salário, eu era casado, eu tinha família para tratar, então, enfim, eles me ofereceram um salário para ser professor do vocacional igual ao que eu ganhava como desenhista. Aí não tive dúvida, eu encerrei a minha carreira de desenhista e comecei a dar aula no vocacional. E foi aí que foi o meu grande impulso para o teatro, para poder estudar arte numa coisa que eu adorava, fazendo teatro mesmo dentro do vocacional. E, ao mesmo tempo, começando a minha carreira como ator. Foi isso que aconteceu e foi por isso que eu me tornei professor, né, do vocacional. Mas Petrin, foi um prazer enorme. Petrin, você trabalhava de desenhista, projetista em que empresa? Olha, eu comecei trabalhando na Fichet, tinha uma empresa chamada Fichet de Construções, né? E depois mas quando isso aconteceu, eu trabalhava nas máquinas, não lembro direito. Piratininga, não. Não, só que era lá na Barra Funda. Tá. E aí eu tinha que ir de Santo André para a Barra Funda. Olha só eu fiquei imaginando o que eu fazia nessa época. Eu ia trabalhar de manhã, saía de casa às 7 horas da manhã, ia para a Barra Funda, trabalhava na Máquinas Moreira, né? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu trabalhava lá o dia inteiro, pegava o trem de volta, descia na Estação da Luz, atravessava
ali onde é hoje para entrar na Escola de Arte Dramática, era onde hoje é o museu ali. É o museu... De arte, museu. Museu. Ali era a Escola de Arte Dramática. Então, eu aí descia e estudava até às 11 horas da noite, saía um pouquinho antes para pegar o último trem para Santo André. E aí repeti isso durante 3 anos. Descia em Utinga ou em Santo André? Descia em Santo André. Em Santo André. Aí eu tomava um ônibus ali em frente a uma firma ali, tomava o ônibus para o Parque das Nações e descia lá no Parque das Nações, em Santo André, e no Parque das Nações, em frente à igreja, e aí para minha casa. Você imagina, isso eu contando agora, eu falo, mas como é que eu fazia isso? Né? Mas, enfim, eu estava atrás de um sonho, né? E quando você está atrás de um sonho, você não mede sacrifício, você tem que alcançar aquele sonho. Né? Inclusive, eu tenho uma frase que é muito importante. Os sonhos foram bons sonhos, não se realizaram, mas foi bom tê-los sonhados. Isso daí. Nesse tempo, você estava mantendo os primeiros contatos com aquela turma maravilhosa de Santo André, Sônia Guedes e todos os demais. Exatamente. Na escola, a gente tinha um grupo bastante grande de Santo André. Tinha a Anali Alvarez, tinha a Sônia Guedes, tinha o marido da Sônia Guedes, o Aníbal Guedes, tinha mais 2 estudantes, José Bonifácio, de São Caetano, o Alexandre Dreser, também, que era de Santo André. Enfim, nós éramos um grupo muito grande em Santo André. Tanto é que a gente fundou até a máfia de Santo André nas discussões. Enfim, e lá na escola a gente tomava conta dos nossos trabalhos. O Teatro Municipal de Santo André foi a grande vitória desse movimento teatral da região? Sem dúvida alguma. A gente começou a fazer teatro de um bom nível ainda no Teatro de Alumínio, que era ali na Siqueira Campos. Alfredo Flacker. Alfredo Flacker. Depois abriram lá, fizeram a Perimetral, né? Perimetral. Mas foi no último, no Teatro de Alumínio, eu preciso explicar primeiro Fica à vontade. que na Escola de Arte Dramática nós tínhamos uma professora que tinha acabado de chegar da França, Eleni Guariba. Ela nos dava aula e ela queria fazer uma experiência da mesma maneira que ela tinha feito na França. Ela trabalhava com um diretor francês chamado Roger Planchon, de uma cidade chamada Lyon, onde tinha um teatro, esse grupo chamava Teatro de la Cité. E ela queria transformar essa experiência que ela tinha feito na França com um grupo como o nosso, de Santo André. E aí nos reunimos todos, que éramos de Santo André, e aceitamos a ideia dela, da Eleni Guariba, de fazer esse espetáculo que ela estava propondo. E aí, onde nós iríamos fazer esse espetáculo? No Teatro de Alumínio. Tanto é que o Teatro de Alumínio, por causa da avenida que ia ser aberta, o Teatro de Alumínio ia desaparecer dali a algum tempo. Então, o cenógrafo, ele aproveitou o palco do teatro e dividiu o palco do Teatro de Alumínio em 2 partes para fazer
como se fosse um tablado para a gente economizar dinheiro da madeira. E ali nós fizemos o espetáculo Jorge Dandan, que foi o primeiro espetáculo. E esse espetáculo é que despertou um grande movimento na cidade. Já tínhamos feito um grande movimento com a peça... como é que era o nome da peça? Gente como a Gente, que foi dirigido pelo Adhemar Guerra. Foi ali que onde a gente fomos incentivados a fazer a Escola de Arte Dramática. Foi por causa desse espetáculo, Gente como a Gente, do Adhemar Guerra dirigiu. A partir da escola, então, a partir dessa professora que chegou da França, e fizemos esse espetáculo, Jorge Dandan, de Molière, e aí teve uma grande repercussão. E aí o secretário de Educação de Santo André, que era o Miller de Paiva, Dr. Miller de Paiva, ele aceitou a nossa proposta de produzir, e a prefeitura produzir alguma coisa para a cidade. E ele, então, incentivou o Programa de São Paulo a construir no Paço Municipal um teatro. E foi o que aconteceu. O senhor Avô de São Paulo construiu o teatro, e aí a gente ganhou esse magnífico teatro que temos hoje na cidade. Embora, em muitas ocasiões, ele seja mal administrado. Isso é verdade. E a partir do Teatro Municipal de Santo André, as demais cidades passaram a investir um pouco mais nesses espaços. Não tenha dúvida. Mesmo Santo André com Conchita, São Bernardo com Cacilda Becker, São Caetano com Paulo Machado de Carvalho. Hoje Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra já tem os seus espaços, mas foi uma luta iniciada lá. É o grupo. Não tenha dúvida. Eu acho que Santo André saiu na frente de todas as cidades, e foi ótimo, porque pelo menos as pessoas têm um pouco de cultura teatral na sua cidade, né? E os grandes nomes do teatro brasileiro passaram pelo Municipal de Santo André. Não tenha dúvida. Aliás, eu ouço falar agora, por que o Teatro Municipal de Santo André está fechado há tanto tempo, né? Bom, isso aí é outro problema, que não vale a pena a gente discutir aqui. Aí, de repente, depois de muita luta, de muita viagem de trem para ir para São Paulo, para tudo isso, o Petrin passa a ser um nome da TV, do teatro brasileiro, do cinema, e orgulho de todos nós, né, Petrin? Valeu a pena? Olha, na minha idade, que eu tenho agora, 85 anos, estou indo para 86, eu fico exatamente pensando isso. Será que valeu a pena? Será que essa minha profissão foi útil para mim e para alguém? Porque você também, como jornalista, e a Cida como professora, também deve colocar isso nos seus pensamentos. Se isso valeu a pena, se essa vida que a gente teve durante tantos anos, labutando por um tipo de trabalho, no meu caso, como ator, no caso de vocês, como jornalistas, professores, se valeu a pena. Então, o que é mais importante na vida de qualquer cidadão é fazer exatamente aquilo que ama. Então, se você ama determinadas coisas, você tem que seguir esse teu sentimento. Porque não adianta você ser um médico importante se você não é feliz nessa profissão. Você tem que ser feliz naquilo que você deseja. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito... Eu ainda hoje eu fico surpreendido por eu ter seguido essa carreira. Porque como é que eu podia imaginar eu e a minha família morando no Parque das Nações, não tinha
não tinha luz na rua, não tinha asfalto, não tinha nada. O Parque das Nações era apenas uma igreja e um bosque. E a gente se divertia na igreja. Eu me lembro muito bem que a paróquia Senhor do Bonfim proporcionava várias diversões para os seus habitantes, para se aproximarem, para nós nos aproximarem da igreja. Era a nossa única diversão. Os padres italianos, franciscanos, que chegaram nessa época, eles eram muito bem formados. Tinha um padre que adorava o teatro, e ele começou a fazer um teatro entre as pessoas. E eu, como moleque, ficava olhando tudo aquilo, e aquilo foi que me despertou, provavelmente, para essa carreira. Agora, como é que você sai do Parque das Nações sem nenhuma referência de teatro? Nunca tinha visto teatro na minha vida, a não ser aquele que se passava na Igreja do Senhor do Bonfim. E aí, de repente, você acaba virando um ator profissional e modéstia à parte, com muito sucesso, né? Aí você vê que de repente, você está no Rio de Janeiro fazendo teatro, fazendo televisão, e você fica... Eu até me emociono de falar isso. Por que, de repente, eu virei um profissional? Por todas as razões, né, da vida da gente. A vida nos leva para caminhos inesperados. Eu conhecia na Escola de Arte Dramática, confesso para vocês que eu tinha uma aula sobre uma aula teórica, que a gente tinha que estudar a Ilíada, a Odisseia e a Ilíada. Eu confesso para vocês que eu não entendia bulhufas o que eu estava lendo, porque era tudo muito difícil. Os colegas meus da escola, na época, não tinha peças traduzidas, nem compêndio de estudos em português. Os colegas estudavam na língua francesa, porque eles tinham um preparo melhor do que eu. Eu era o único cara que não conseguia estudar direito. A Analia Varese, que era também daí de Santo André, é que me ajudou muito nesse sentido. Entende? Então, tudo foi muito difícil devido à minha pouca formação escolar, né? E de um habitante de um bairro de Santo André, nem do centro. Eu confesso para vocês que muito pouco eu saía do Parque das Nações e ia para o centro de Santo André, a não ser quando ia ter que ir um médico, alguma coisa. Então, é isso. É uma vida difícil, né? E quando você entra para a Escola de Arte Dramática, você vê quanto é duro você correr atrás daquele sonho. Você sair de manhã, voltar para casa depois das 11 horas da noite, né? Eu não tinha quase nem tempo direito para a minha família, porque durante 3 horas eu fiquei só estudando na escola. Petrinho, você, nessa entrevista que eu gravei com você, 40 anos atrás, em 83, você já demonstrava uma gratidão para o seu Parque das Nações. Você, numa conversa com a sua mãe, você falou: fala com o padre que eu monto um espetáculo na igreja, eu trago o cenário, eu trago todo o pessoal, não cobro nada, é o mínimo que eu posso fazer pelo meu bairro. Quer dizer, a gratidão sua hoje era de 40 anos atrás. Quer dizer, você nunca esqueceu as suas origens. Não, nunca esqueci, nunca. E jamais vou esquecer. Hoje, um dos melhores autores de teatro no Brasil foi estudante ali na igreja, estudante para padre. E hoje a gente conversa sobre esse assunto, né? Então, nós não podemos esquecer as nossas origens, nem os nossos
nossos caminhos que foi nos aberto para a gente poder passar. E eu fiz essa promessa para minha mãe e, de fato, eu fiz isso e levei muita gente no teatro, ali no Parque das Nações. Eu fiz vários espetáculos ali e foi a minha gratidão ao que eu pude realizar no meu bairro. E ainda hoje, de vez em quando, eu falo para minha mulher, vamos voltar a morar em Santo André? Ela fala, não, agora não dá mais, a gente está muito velho, então voltar. Mas Santo André, Parque das Nações, olha, jamais vou esquecer desses momentos e tudo aquilo os ensinamentos que me deram. Como gente do povo, eu nunca vou esquecer dos meus vizinhos, dos meus colegas de rua, essas coisas, dos meus parentes que moravam ali por perto, sabe? Eu trabalho como se eu fosse um pedreiro. Eu sou um ator, mas eu não tenho essa vantagem de falar, eu sou ator, não, eu sou nada. Eu sou um homem que se realizou numa profissão e que deu certo, graças a Deus. Qual foi a sua última apresentação em Santo André? Lembra? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu acho que foi... acho que foi... meu Deus do céu, como é que chama? Acho que foi... foi uma peça que eu fiz com Otton Bastos. Não lembro o nome agora, mas eu vou lembrar. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque Santo André está recuperando, não sei se a palavra certa seria restaurando, ou reformando, ou recriando, o antigo Cine Lira, lá em Paranapiacaba. Foi uma das primeiras salas de cinema do Brasil, né, no início do século passado, do século XX. Na próxima sexta-feira eu vou fazer uma vistoria. O Ademir vai fazer uma vistoria, vai ver como é que estão as obras. Vou ao lado do secretário de Meio Ambiente, o Fábio Picarelli. E vou levar a seguinte proposta. Fábio, quando for reinaugurado esse cinema, vamos trazer o Petrin aqui para uma apresentação em Paranapiacaba, onde tudo começou. Você toparia? Bom, essas coisas não me comprometa desse jeito, porque é complicado. Você fazer um espetáculo de teatro é muito complicado, mas a gente pode dar um jeito de, pelo menos, fazer um monólogo, né? Então, agora a palavra é com o Petrin, com o Fábio Picarelli. Fábio, nós temos uma reserva artística fantástica chamada Antônio Petrin. 85 anos. Olha, não parece, viu? Não parece. 85 anos, em plena forma, falando com a gente de São Paulo, ama essa cidade, como você ama, como certamente o prefeito Paulo Serra também ama. Não vamos deixar esses nossos valores, sabe, partirem sem uma manifestação de carinho, né? Claro. Quanta gente, Eleni Guariba, que você falou, que sofrimento aquela moça teve, né? Nossa, isso é terrível. Então, agora... hoje, como jornalista, estou satisfeito, alegre, feliz de falar com você, mesmo. Né? Quando você vier passear por Santo André, avisa a gente, para a gente ir junto. Tá bom, vamos sim. Agora, eu só lamento que a Sônia Guedes tenha falecido, porque ela era de lá. É verdade. Sônia Guedes de Paranapiacaba. Ela seria a grande estrela desse momento que você está falando, né? Mas podemos levar a filha dela, que é uma grande cantora lírica radicada na Alemanha. Então, de repente, nós nos transformamos em agitadores culturais. Agora, exatamente. Com certeza. Cida, um abraço para o Petrin. Bom, Petrinho, que alegria falar com você. Um grande abraço. E eu acredito que os ex-alunos do Vocacional vão assistir essa entrevista com muito carinho, viu?
E já está no ar nessa semana agora. Na semana que vem, queremos colocar no ar Antônio Petrin, né? O nosso ídolo, nosso amigo querido. Puxa vida, que emoção. Olha só, eu fico tão envaidecido dessas suas palavras. Eu realmente fico emocionado. E depois de tantos e tantos anos, né, a gente voltar a falar do passado, do início de carreira, de como a gente progrediu na vida, como a gente viu muitas transformações para o bem e também, como não, para o mal, né? A vida não é só uma coisa de boas coisas, também tem os maus momentos, mas a gente tem que superá-los e trazer alegria para as pessoas, né, que são... E é um país nosso que precisa de muito carinho, de muito ensinamento, de muita cultura, de muito... não tanta rebeldia, sabe? A gente tem que trabalhar para um mundo melhor, mais bonito, saudável, né? E com uma referência e ter como vantagem a nossa cultura, que é muito importante. Perfeito. O Diário do Grande ABC está com uma equipe jovem, né? Com muita vontade de resistir, né? De fazer jornalismo de boa qualidade. Cultura e lazer está voltando. E o Fausto? O Fausto partiu. O Fausto partiu, o Ângelo Puga partiu, o Edson Dotto partiu. Hoje, dos 4 fundadores, só o Mauri Dotto está entre nós. Só o Mauri. Só o Mauri. E o Fausto... Eu me lembro que o Fausto, a gente queria fazer uma peça e a gente precisava de dinheiro. E aí a cenógrafa, ela fez para a peça, ela fez um painel artístico maravilhoso. E aí o Fausto acabou comprando essa tapeçaria e levou com ele. Foi uma ajuda fantástica. Provavelmente está com a esposa dele, com a viúva dele, e com os filhos Alexandre e o Cassiano, que seguiram os passos do pai no jornalismo. Mas eu falei do Diário para todo tipo de atividade, todos os seus próximos passos na sua carreira brilhante, passa para a gente. Manda aqui. Sabe, a Cida tem sido a nossa ponte, né? É uma amiga querida de pouco tempo que a gente se conheceu, e informa para a gente. Nós temos que divulgar o Diário do Grande ABC, o Evaldo Novellini, que hoje faz o papel do Fausto Polese, é o diretor de redação, um jovem maravilhoso. Tenho certeza, vai abrir todo o espaço para o grande Antônio Petrin. Muito obrigado pelas suas palavras, pela Cida também, um beijão grande nela. E para todos nós, que sejamos felizes no tempo que nos resta ainda, tá bom? 2024 vai ser aquele ano. Tá bom. Beijão para vocês. Tão importante como 1971. Isso aí. Grande abraço, Petrin. Saúde, menino. Obrigado para vocês também. Tudo de bom. Um beijo grande. Tchau, obrigado. Queridos. Tchau. Valeu.